sem dúvida alguma, o Maduro e o Lula, carne e unha, parça em diversas áreas. Eu acho que pode sobrar pro Lula, porque eu não tenho dúvida que ele vai ser delatado. Então, cara, como é que o povo venezuelano está comemorando terem conseguido se libertar de um ditador? E tem gente aqui no Brasil que está criticando. A gente tem que dar os parabéns ao presidente Trump pela coragem de ter dado um duro golpe num narco-estado. E é bom que todos saibam, né? O próprio Nicolás Maduro, ele responde a um processo aqui nos Estados Unidos, acusado de ser chefe de uma organização narcoterrorista. Então ele estava foragido e o presidente Trump toma essa medida e é um duro golpe nas principais rotas de tráfico internacional de armas, de drogas, e que alimentava outros países, outras ditaduras, inclusive, a suspeita ali de eles de serem uma espécie de hub de crime organizado do mundo inteiro. O Brasil sofria muito com isso aqui. Então, assim, eu fico... É uma coisa que eu meço a minha alegria pela alegria do povo de lá. Então, cara, como é que o povo venezuelano está comemorando terem conseguido se libertar de um ditador? E tem gente aqui no Brasil que está criticando. Quer dizer, cara, ninguém sabe melhor a realidade do que está acontecendo lá do que o próprio povo venezuelano. O Paulo, foram mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram de lá por medo da perseguição, para fugir da miséria, porque é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Essa riqueza não é distribuída para a população, é roubada, é desviada. Você vê que lá tá lá o Nicolás Maduro gordinho, comendo a picanhazinha, carnezinha pingando sangue com a cervejinha. Foi no Salt Bear. E o povo comendo cachorro de verdade, cara. Tem aí matérias na internet dizendo, olha, estamos aqui passando fome, os cachorros são magos, os cachorros têm que ter força para fugir da gente, se a gente vê um cachorro a gente pega. Tem imagem de pessoas pegando comida de dentro do caminhão de lixo e comendo na frente das câmeras, porque estão morrendo de fome, não tem mais o que comer. Essa é a Venezuela que começou a ser libertada. Então, assim, há um alento ali de que esse foi o primeiro passo para que o povo venezuelano volte a ter uma esperança de viver uma democracia, volte a ter uma esperança de prosperidade. Diversos vídeos também de familiares dizendo, olha, agora nós vamos finalmente conseguir reunir a família de novo. Cara, como é que você não fica feliz com um negócio desse? E outra, muitos falam, não concordo com a forma como foi feita, mas queria que fosse feito como? Como é que um país na situação que estava a Venezuela, com um ditador de mão forte, que não só perseguia, como matava os seus opositores políticos, alguém que fraudou uma eleição para se manter no poder, um sistema completamente podre, corrompido, comprometido com Maduro, corrupto. Não tem outro caminho a não ser alguma força externa que fizesse o que foi feito na Venezuela. Senão o povo não ia se livrar. Como é que ia ter? Ia ter eleição de novo? Para quê? Se uma eleição que acabou de acontecer, o mundo, foi provado ao mundo que houve fraude naquelas eleições por causa do negocinho que chamam de voto impresso do lado da urna eletrônica. Só por isso é que o mundo soube que lá a eleição foi fraudada. E mesmo assim, uma cara de pau deslavada, ele se autodeclara o presidente eleito da Venezuela com 51% contra 49%. Ele já tinha dado um golpe de Estado 2 vezes já antes. Tinha prendido a principal opositora. Quer dizer, e o Brasil... O PT reconhece a vitória de Maduro, aí o Lula diz que não reconhece, mas o partido dele reconhece, quer dizer, faz um gesto para um ditador sanguinário desse, ou seja, o Lula aplaude esse tipo de canalha, de crápula. Esse é o nível de relações internacionais do Lula, com esse tipo de gente. O Lula que manda o seu vice-presidente Geraldo Alckmin para a posse do ditador terrorista lá no Oriente Médio, o cara do Hamas. Essas são as relações internacionais do Lula, que eu tenho certeza que o Brasil também não quer mais, porque não traz nada de benefício para o povo brasileiro. Então, assim, agora fica uma preocupação o que é que vai ser daqui para frente com a Venezuela, que nós sabemos que existem diversos grupos de interesse dentro do governo que foi deposto, ou que está lá ainda, né? Pior que está lá ainda. E outros grupos que são organizações criminosas paralelas, tem lá cubano pra caramba, que são especializados em guerrilha, que faziam inclusive a segurança, ou mantinham em cativeiro o Maduro, a gente não sabe até agora se mantinha em segurança o Maduro ou se estavam ali colocando ele em cativeiro para evitar que ele fizesse uma delação, caso fosse ali libertado, vamos dizer assim, pelos americanos. Tem aquela organização ALN também, que é aquele grupo de libertação nacional, um movimento bolivariano que é também altamente armado. Tem as Farc, tem ali pessoas de grupos mercenários russos. Então, assim, tem de tudo dentro da Venezuela, que se não tiver ali, nesse primeiro momento, um governo forte para dar um direcionamento e tomar mais algumas medidas de força ali dentro, é capaz do problema, ao invés de melhorar, se agravar na Venezuela. Então vamos aguardar os próximos passos, que Deus dê sabedoria para quem vai tomar conta ali da Venezuela, para que coloque de verdade o interesse do povo venezuelano na frente, para que eles possam voltar a ter felicidade e esperança de prosperarem na vida. Trump diz que, por enquanto, quem vai tomar conta é o Marco Rubio. Vamos ver como é que vai ser. Mas conectando aí, você falou de delação, agora o fato é que Maduro está
aqui nos Estados Unidos, está em Nova York, vai ser julgado não pelo Trump, mas por uma corte em Nova York, com todo o devido processo legal com os Estados Unidos. As pessoas, vou abordar isso no programa de amanhã, com mais detalhes, mas as pessoas precisam entender que não foi uma decisão do Trump. E aqui nos Estados Unidos, para você ser denunciado, a denúncia precisa ser aceita por um júri popular. Então, a denúncia contra o Maduro foi uma denúncia feita em Nova York, aceita por um juiz e por um júri popular, para que ele chegasse na situação dele de mandado de captura com a recompensa, que é a maior recompensa. 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Será que vai para algum Marine daqueles, né? Algum Delta Force daqueles? Mas, enfim, eu olho isso e olho uma série de coisas que eu não podia nem falar como comentarista na televisão em 2022. Né? A relação, por exemplo, do PT com Maduro, a relação do Lula com Maduro, a relação das Farc como fundadora do Foro de São Paulo, toda a conexão do Foro de São Paulo com o narcotráfico. Assim, as evidências são muito... A própria... Você tem o caso do Petro, né? O próprio problema do Petro, que o Trump... Tá com medo, né? Que tá com medo. Bom, eu também estaria. O próprio Petro, na Colômbia, toda essa conexão, a gente só enxerga aparências delas de vez em quando, como um ministro que agora era ministro da Justiça, agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, que entra na maré livremente, como outro que bota o boné do CPX, mas não, o CPX não é criminoso, embora todo mundo que lida com segurança pública não é só porque tem CPX nos fuzis que são apreendidos pela Polícia Civil lá no Complexo Alemão que aquilo quer dizer que era o tráfico, não. Não, né? Não. Então, a gente olha todo esse tipo de coisa e eu pergunto para você acha que pode ter alguma consequência para o Brasil? Até o fato da Cuba, né? Cuba tão alinhada, Cuba fazendo a segurança do Maduro. Toda essa turma senta junto, né? O Lula admite, olha, nós fomos o Foro de São Paulo, nós tiramos a direita do poder. Você acha que pode sobrar alguma coisa para o Brasil? Eu acho que pode sobrar para o Lula, porque eu não tenho dúvida que ele vai ser delatado. O Maduro vai delatar o Lula, porque o Lula fundou junto com o Fidel Castro. Olha como é que o movimento democrático. Exato. Lula funda com o Fidel Castro em 1990 o Foro de São Paulo, que nada mais é do que uma organização em que hoje eu enxergo dessa forma, a minha opinião é essa, eles saqueavam seus próprios países para um ajudar o outro financeiramente e se sustentarem no poder, né? Enfim, manterem o povo na miséria enquanto eles vivem na riqueza, enquanto eles fazem passeios de luxo, eles têm uma vida super confortável e maravilhosa e o povo se ferrando na ponta da linha. Então esse era um projeto deles de domínio da América Latina inteira. Então, com o dinheiro da corrupção, por intermédio dessa associação que eles formaram no Foro de São Paulo, isso ia sendo utilizado para garantir, pagar a marqueteiro da campanha do Lula. Foi isso foi usado. Exato. Isso foi, não sei o que eu tô falando. Isso tá no papel dela. Fora o dinheiro da campanha do Lula na Venezuela. Qual foi o marqueteiro? Foi o João. Foi o João. João Saldo, não é? João. Daqui a pouco eu vi o nome dele aqui, com a Mônica, que era outra lá, que era a que fazia, né? Tinha a empresa de marketing com ele. É o dinheiro que pode ser usado para fraudes em eleições. No dia que Maduro foi preso, eu não entendi bem porquê, Paulo, mas no dia que o Maduro foi preso, o Trump posta na rede social dele, na Truth Social, um vídeo sobre as fraudes nas eleições nos Estados Unidos. João Santana. Sobre a fraude, quer dizer, por que o Maduro é preso e o Trump rapidamente está falando de fraude em eleições? Não é uma coisa aleatória, no meu ponto de vista. Só que é um assunto que a gente não pode nem ficar aprofundando, né? Porque o maior interessado em fazer investigação sobre possíveis problemas nas eleições, que é o TSE, proíbe a polícia de investigar. Aliás, só investigou quando o Bolsonaro se elegeu em 2018. Bolsonaro se elege em 2018. Então vamos abrir uma investigação de ofício para ver se não houve fraude nas eleições. Todas as outras eleições, inclusive a última, em que o Lula venceu, a gente não pode investigar, que foi o que nós sempre defendemos, mais transparência, mais segurança. Então, assim, eu acho que pode sobrar porque o Maduro, sem dúvida alguma, tem essa ligação umbilical, comercial, financeira, pelo menos com o Partido dos Trabalhadores, que tem no Lula sua principal figura. Eu acho que pode vir a muita coisa ali, sim, que não vai me surpreender, mas que vai surpreender muita gente aqui no Brasil, porque, sem dúvida alguma, o Maduro e o Lula, carne e unha, parça em diversas áreas, e com essa acusação, inclusive, não sei se é verdade, a acusação nos Estados Unidos está pedindo pena de morte para o Maduro. Quer dizer, para ele escapar de uma pena dessa, com tanto mal que ele já fez, alguma coisa ele vai ter que entregar. A relação dele com o Lula já não estava muito boa, porque estava se sentindo desprestigiado, né? O Maduro se sentindo desprestigiado pelo Lula. Ô, companheiro, como é que pode, né? Você não está me defendendo aqui, os Estados Unidos estão ameaçando invadir, você não fala nada, né? Os Estados Unidos invadiram, me prenderam aqui, o Lula faz um gestozinho ali para o Maduro, olha, não... Eu acho isso uma agressão, um absurdo, mas vamos torcer para que o povo venezuelano volte a ter
Mas essa foi a genialidade negocial do Trump, né? Então, chamou o Lula para perto, neutralizou o Lula completamente e fez o que queria dentro da Venezuela. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, como serão as cenas dos próximos capítulos com relação ao que o Maduro vai botar no papel, como o general Carvajal, que era o chefe da segurança do ditador anterior aqui, o Hugo Chávez, e já tinha entregado ali muitas vezes essa relação financeira, inclusive, do Hugo Chávez com o Lula. Sim. Então vamos ver se vem alguma confirmação, algo a mais. Então, essas acusações do general Carvajal, pelo que eu tenho conhecimento, já estão no papel, inclusive, no processo que ele responde aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é uma pena que a gente tenha na presidência da República alguém que pese sobre ele tantas suspeitas absurdas como essas, né?